Prezados alunos, mais uma vez, vamos a uma filmagem aqui das aulas, né? Bom, nós vamos ver agora a PET 3 do primeiro ano. É a primeira semana. PET 3, primeira semana. Olha, a física, como todas as ciências, elas levaram anos e anos, novas descobertas, e não para, né? O homem está aí descobrindo o universo e tudo que existe, tentando tirar proveito. O certo é que a física associa duas coisas: matéria e energia. Ao longo da física, vai cair em todas as áreas do conhecimento: matéria e energia. E o homem tenta tirar proveito para melhorar a sua condição de vida, né? E o conhecimento é passado lentamente, às vezes rapidamente, né? Hoje é muito rápido, antigamente não era. Então vamos lá. Essa primeira apostila aí já vai entrar vai começar a entrar na mecânica, no ramo da dinâmica. Ou seja, até lá atrás era cinemática, movimentos sem causas. Agora nós vamos ver movimentos com as suas causas. Muitos filósofos, religiosos, naturalistas, que tentavam explicar tudo que se vê, as estrelas, o dia e a noite. Muitas concepções foram elaboradas, com muito estudo, né? E até que ninguém se provasse o contrário, estava valendo. E assim é a história. Erros e acertos. Bom, um filósofo grego, Aristóteles, naquela época, antes de Cristo, 384 a 322 a.C. Ele era um pensador e um estudioso, era respeitado. Jesus, quando viveu também, não tinha os doutores da lei lá que se diziam doutores da lei? Bom, faz parte do ser humano. Mas ele foi com boa intenção, porque ele queria dar uma explicação. Para ele é o seguinte: não há movimento sem força contínua. Ou seja, só tem movimento enquanto tiver força atuando. Se tiver força, tem movimento. Isso perdurou por quase 2000 anos. Ele ainda não havia feito experimentos comprobatórios, né? Era mais um filosofar, e era aceito. Nessa época também, antes de Cristo, era a época do geocentrismo. Geo é terra, terra como centro. Então a terra era o centro do universo, era o mais importante. Mais para frente, 2000 anos depois, Galileu Galilei, esse é filósofo grego, esse é italiano, Galileu Galilei, nasceu em 1564, morreu em 1642. Ele começou, com os estudos repassados ao longo dos anos, a fazer experimentação e fazer assim: não, vou provar primeiro se é verdade, se não é. E aí iniciou-se a física experimental. Já havia luneta, os planetas tinham sido descobertos, astrônomos já viviam,
se não me engano, Nicolau Copérnico e outros, e verificou se a Terra não era o centro do universo, não. Nem o Sol, também não é centro do universo, não. Mas que os planetas giravam em torno do Sol. É o heliocentrismo. Os planetas girando em torno do Sol. Mais tarde, Johann Kepler enunciou suas leis também, que a órbita que os planetas executam em torno do Sol não são circulares, são elípticas, ovaladas, né? Imagina um ovo bem ovalado, órbita ovalada. E aí o homem foi descobrindo a natureza. Ele, com seus experimentos, provou o seguinte: um corpo em movimento, após a ação de um impulso, ele somente para em razão de forças externas. O que quer dizer? Aristóteles não considerou forças externas, força de atrito, força do ar. E Galileu, procurando superfícies bem lisas, comprovou que, bem lisas, se eu empurrar, quanto menor o atrito, mais longe vai o objeto. Mas a força só existiu no empurrão, no impulso. Depois não tinha mais força. Mas ele continua em movimento. Aqui dizia Aristóteles que a força tinha que estar a todo tempo agindo sobre o corpo. Essa é a questão número 1 que eu estou falando aqui. Então a diferença de Galileu para Aristóteles é que Galileu somente com força tem movimento. Pode escrever isso aí. E Galileu comprovou não. Porque quando uma superfície bem lisa e eu empurrar, já não tem mais força, porque eu já tenho impulso. Ele continua em movimento. E foi uma nova descoberta pela física, né? Também constatou o seguinte: se ele vinha diminuindo a velocidade até parar, tinha uma força contra o movimento. Então, é o atrito. E que chegou a enunciar: a força é responsável pela variação da velocidade. Olha, se eu acelero um carro, realizo um trabalho, imprimo uma força nos pneus, no asfalto, ele ganha velocidade. E concluiu o seguinte: nós já vimos que força é uma grandeza vetorial. Força tem um valor numérico com direção e um sentido, representado por uma flecha, um vetor. Um vetor. Se imagina que tem uma superfície que não tem atrito nenhum e eu empurrar um corpo nele, nessa mesinha sem atrito, em linha reta, ele não pararia nunca. E como eu dei um impulso a força só no impulso, não teria mais força, a força resultante seria zero, ele seguiria com velocidade constante. Então o conhecimento foi passado, repassado. Quando morre Galileu, 1642, italiano, nasce na Inglaterra, 1643, Isaac Newton, o pai da mecânica clássica, né? Ou seja, a mecânica que pode ser aplicada no macro. Macro é o que a gente vê no dia a dia, em toda a Terra e do universo, sem entrar na física quântica. Quando você não tem leis definidas com as subpartículas quando se quebra um átomo. Mas enquanto não se quebra um átomo, é física clássica.
Galileu seguindo os exemplos de... desculpa, Isaac Newton seguindo os exemplos de Galileu, fazendo experimentos. O que ele fez? Vou procurar uma mesa longa, sem atrito quase nenhum. Vou pegar um toco de madeira, fazer um furo de baixo, colocar gelo seco, CO2, tirar ele de baixa temperatura, encher e dar um empurrão nele para o que acontece. Fazendo cálculos, medindo distâncias, verificando a velocidade, porque a velocidade é a distância percorrida pelo tempo. Ele Newton então enunciou a primeira lei de Newton. Ele verificou o seguinte: o objetivo desse gelo seco é ele evaporar rapidamente, criar uma pressão de baixo para cima, levantar o bloco ficar um pouquinho suspenso, atritos praticamente zero, e dar um toquinho no bloco, e ele seguia uma grande mesa em linha reta. Poderíamos fazer isso, por exemplo, um gelo bem solidificado. Você verifica isso aí. Tem experimentos em livros aí que dão outras maneiras também. Então, Newton, pegando o gancho de Galileu, que provou que sem força existe velocidade, ele enunciou a primeira lei. Na ausência de forças. Na ausência de forças significa que a força resultante é zero. Força resultante é zero. Quem está parado continua parado, em repouso. E quem está em movimento, move-se em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se não tem força nenhuma atuando, ou está parado, ou move-se em movimento retilíneo uniforme. Linha reta com velocidade constante. E a resultante é quanto? Zero. É a primeira lei de Newton. Agora, vou dar uma paradinha ali. Vou apagar o quadro aqui para a gente continuar aqui. Bem, então já lancei mais dados aí. Vamos lá. Antes de prosseguir, nós vimos ali a primeira lei de Newton. Na ausência de forças, quem está parado tende a ficar parado, quem está em movimento tende a permanecer com velocidade constante em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. Olha aqui, tem um papel aqui. Se eu colocar um corpo em cima, o corpo está em repouso. A tendência é continuar em repouso. Se eu puxar, ele continua em repouso. Porque quem está parado tende a continuar parado. É devido a essa primeira lei de Newton que tem que ter o cinto de segurança no veículo. Porque você para o carro. Se a pessoa não estiver presa no carro, ela é lançada para fora. Quebra o vidro, morre, machuca. Então o cinto de segurança aplica a primeira lei de Newton. Porque quem está em movimento tende a continuar em movimento. Você já viu quem está dentro de um ônibus aí, descendo uma rua aí, e muitas pessoas em pé dão uma freada de uma vez? Quem está em pé vai lá para frente. Tende a continuar em movimento. Tem uma experiência de mágicos aí que colocam uma mesa, um pano cetim fininho, liso, sem atrito quase nenhum. Põe lá vela acesa, taça, com vinho, não sei o quê. Ele pega o pano assim, puxa, fica tudo paradinho em cima da mesa. Primeira lei de Newton, quem está parado tende a ficar parado. Agora, inércia é uma propriedade da matéria. Ou seja, quem tem mais massa tem mais inércia. O Fusquinha tem menos inércia do que o caminhão, porque é mais fácil pôr o Fusca em movimento do que o caminhão.
E é mais fácil parar o Fusca do que o caminhão. Quem está em movimento tende a continuar em movimento. A Terra está girando. Tem uma atmosfera de gases em torno dela. Você já imaginou? Um dia a gente faz uma conta na escola. Se eu parar a Terra e os gases continuarem em movimento, que vendaval que não vai dar aqui? Ou então fazer o contrário. Deixa a Terra girando e para os gases. Vai dar também um vendaval danado. Com altíssima velocidade. Mas vamos ao que interessa. Aí, antes de resolver o 2, vamos clarear a ideia aqui. Ele pede para distinguir, separar massa de peso. Massa, gente, é uma porção de matéria que pode ser medida. Hoje a gente mede massa onde? A gente mede massa em balança. Balança de comércio em geral, você está comprando no supermercado. Tem balança para medir a massa em quilos. Tem uma molinha lá, ou digital, vai comprimir algum instrumento. Tantas gramas, tantos quilos. Na farmácia, antigamente tinha aquela balança de 2 pratos, né? E tudo foi pensado. Por exemplo, quem é que falou que 1 quilo tem que ter tal massa? No Sistema Internacional, 1960, na França, normatizou a maioria das unidades físicas das grandezas. Lá tem tudo padrão, o metro padrão, o quilograma padrão, é um bloco de irídio que não vai dentro de uma campânula, não vai enferrujar, não tem ar lá dentro, e dali se tira a medida do padrão de 1 quilo. Tem um metro padrão, dali se tira a medida de qualquer dimensão de 1 metro. Normatizou-se. Mas não significa que o mundo inteiro aderiu, não. Porque tem culturas antigas e uns não abrem mão, não. A Inglaterra, por exemplo, tem muita unidade lá que a gente não usa. A massa para nós aqui, do Sistema Internacional, é o quilograma. 1 quilo tem 1000 gramas e 1 tonelada 1000 quilos. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, a massa lá é a libra. Libra massa, aproximadamente 0,453 quilos. Ela vale menos de meio quilo, né? 1 quilo tem 1000 gramas, multiplica por 1000. Então uma libra equivale mais ou menos a 453 gramas. E aí muda os cálculos todos. De massa, de peso, e também na engenharia são outras unidades. Para se calcular vigas, prédios e outros instrumentos, muda-se tudo. O veículo, por exemplo, no Brasil é quilômetro por hora. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá aqui é quilômetro por hora, milha por hora. Lá não usa mais quilômetro por hora, lá usa milha por hora. Então, se o ponteiro está marcando 100 milha por hora, ele está a 160 quilômetros por hora. Então, essas unidades são assim, são variadas. Massa, então, é a porção de matéria que pode ser medida, a gente usa a balança. E peso? Peso é uma força. E no Sistema Internacional, em homenagem a Isaac Newton, a peso é dado em Newton. E tem outra maneira de medir força, que é quando eu penduro alguma coisa. Porque o que é? Se peso é uma força, eu posso empurrar um corpo na horizontal, que a força é dada em Newton. Como posso um corpo caindo pela ação do peso, que é uma força também em Newton. Uma outra unidade é o quilograma-força. Quilograma-força, que a gente usa a massa
quando atraída pela Terra, como se fosse um peso. Então está aqui, por exemplo, quem que mede uma força? É o dinamômetro. Existem vários dinamômetros, dinamômetro com escala em Newton, Dina. Esse que está com escala em quilograma força, kgf. Então está aqui, ó. Eu vou fazer uma força aqui de 5 kgf, hein? Vou chegar nos 5 ali, ó. 5 quilos. Quem vende peixe na beira da praia usa muito esse tipo de balança, parecida com essa, né? 5 quilos, 10 quilos. É uma mola que deforma até certo ponto, sem estragar, né? Tem um limite. Você está medindo o quê? Uma força. Eu fiz força aqui, ó. Então uma unidade é quilograma força. Peso, então, é força. Pode ser dado em kgf, quilograma força. Newton, que é no sistema internacional. Quilo tem seus múltiplos, grama força. Se usar na Inglaterra, libra força. Tem uma outra aí métrica, que é a DINA, que é no sistema, tem o sistema MKS, que é metro, quilograma, segundo. CGS, centímetro, grama, segundo. Então a DINA está lá no sistema CGS. Bom, para resolver aquilo ali, nós precisamos de duas relações. Ele quer transformar isso aqui em Newton e isso aqui em kgf. 1 kg força vale 9,81 newton. Nós vamos aplicar ali. Um DINA, só para entendimento, é muito baixo. 10 elevado a menos 5 newton. É 1 com menos 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Põe a vírgula. Então tá aí as unidades mais comuns de força. kgf, newton, grama força, libra força, DINA. Relação de DINA para Newton, muito pouco usada. O que se usa mais é essa aqui, ó. Quilograma força para Newton. E antes de fazer a 2, já respondi a 3 aqui. Massa, uma coisa, peso é outra. A massa é a mesma em qualquer lugar? Sim. A massa é a mesma coisa na Terra. Se eu for para a Lua e pôr na balança, a massa é a mesma. Eu ponho 2 pratos lá, põe 1 quilo de um alho. Se eu encher de material de rochoso lá de outro lado, ficar equilibrado, é 1 quilo. Massa é a mesma em qualquer lugar do universo. Agora, peso não. Peso é uma força, e por ser força, qualquer um de nós pode fazer uma força, um carro, um trator. Nós fazemos força o dia inteiro para carregar alguma coisa, uma compra. E tem a força peso que está constantemente atuando. A força gravitacional com que a Terra atrai os corpos. Né? Peso é a força com que a Terra atrai os corpos. E o peso na Lua é o mesmo na Terra? Não, porque a Lua tem massa em dimensão 49 vezes menor que a Terra. Então o peso na Lua é menor. E em Júpiter, a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade. Na Lua é 1,6 metros por segundo quadrado. Em Júpiter, em torno de 25 metros por segundo quadrado. Atrai tanto que está sujeito a você pôr o pé no chão e não conseguir tirar ele do chão. Tão forte que está te puxando. Bom, resolvendo a 4 aqui. O cara está jogando aquele esporte hockey lá, no gelo, dá aquela tacada assim, e um disco sai deslizando, passando para um para o outro. Ele está perguntando o seguinte: por que um camarada dá uma tacada num disco desse aqui, ele anda muito, mas depois ele para? Olha, ele realmente o atrito é muito baixinho, né? O atrito. O gelo é bem liso. Então ele vai andar uma grande distância. É o experimento de Newton, do bloco lá com o gelo de baixo. Você dá uma tacada, ele vai em linha reta, dificilmente não vai ter curva não.
E ele não vai com velocidade constante o tempo todo, não. Porque tem o quê? Aristóteles não levou em consideração atrito. Aqui tem atrito, um encostar no outro. É uma força de atrito contra o movimento. Devido ao atrito, há uma força que atua contra o movimento do disco. Aí, com o passar do tempo, ele pode andar muito, ele vai parar. Velocidade? Zero. Deixa eu ver ali se a filmagem vai dar para resolver esse exercício. Não, tem que parar e retomar aqui. Pera aí. Bom, então parei, estamos terminando. Vamos lá então. Então nós vimos que 1 kg a força, que é uma força de 1 kg, uma força peso de 1 kg, é 1 kg a força. E se eu tiver 10 kg, é 10 kg a força. Equivale cada um a 9,81 newton. É exatamente a gravidade da Terra, né? A aceleração da gravidade. Vamos lá então. Primeiro, eu vou resolver a letra B e a letra D. Do número 1, 2. Que o 3 está pronto, o 4 está pronto, o 1 já fiz. Vou fazer o 2 e o último ali. Você vai fazer uma regrinha de 3. 1 kgf é 9,81 newton. Quantos kgf eu tenho? 0,078. Vai me dar x. É só multiplicar cruzado. X vezes 1 é x mesmo. É só multiplicar esse vezes esse. 0,078 vezes 9,81. E agora? Ponto 078 kgf vezes 9,81 me deu em newton 0,765 newton. O outro exercício, agora eu vou passar de newton para kgf. Mesma coisa, regra de 3. 1 kg a força vale 9,81 newtons. Eu tenho 50.000 newton. Vou marcar X. Conferir se é 50.000 mesmo. É isso mesmo. Multiplica lá. 9,81 Vx. 9,81 vezes x. 50.000 vezes 1. 50.000. Então o valor ali em quilograma força equivalente 50.000 dividido por 9,81. Vamos lá. 50.000 dividido por 9,81. Vai me dar 5.096,8. 5.096,8 quilograma força. Transformamos aí a B e a D. Você vai fazer A e C. Terminando a aula da primeira semana. Lembrando o seguinte. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Foi falado na apostila aí, vou lembrar de uma vez. Assim, ó. No equilíbrio. O que é equilíbrio, hein? Ou está parado, ou MRU. É a primeira lei de Newton. Quer dizer que o somatório
das forças no eixo do X tem que ser 0 e a somatória das forças no eixo do Y tem que ser 0. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui, eu tenho uma força para lá, F1, eu tenho uma força para cá, F2, aqui mede 30 graus, né? Então, posso ter 2, 3, 4, várias forças, várias montagens em exercícios, tem exemplos. Se a gente projetar essa força F2 na horizontal, que vai ter uma parcela na vertical, se eu somar tudo isso aqui, vetorialmente, isso é para quando voltar a aula. Se aqui der 0, aqui é 0, está em equilíbrio. E se está em equilíbrio, estará em quem? Estará um pouco. Se o somatório das forças horizontais e verticais der 0, estará ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Um dos dois. Segundo a primeira lei de Newton. Agora, o último exercício. Um já fizemos ali agora. O 2 foi feito. Não, um já foi. Esse é o 2. Um foi feito, o 2 está ali. O 3 foi feito. O 4 foi do disco de rock. Só falta o 5. Tá. O 5, para terminar. Tem um automóvel aí e diz que ele tem movimento retilíneo uniforme. E a força de propulsão do motor é 1.600 Newton. Tá. Então tem um carro aí. Lá vai ele. Tá. Essa força aqui, F1. F1 é 1.600 Newton, sistema internacional, e ele está em movimento retilíneo uniforme. Letra A. Qual o valor da resultante que atua no automóvel? Acabei de falar que se ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Velocidade não muda. Se a velocidade não muda, não tem força resultante atuando. Então, movimento retilíneo uniforme, força resultante é quanto? 0. Tem força atuando, mas uma vai anular a outra. Então a pergunta é: qual o resultante das forças que atuam no automóvel? 0. Porque velocidade constante não tem uma força aumentando a velocidade, nem diminuindo. Se tiver força atuando, uma está anulando a outra. Como tem uma força atuando aqui de F1, logicamente tem que ter uma força contrária aqui no piso, que vai ser a força de atrito, que vai anular. Está lembrado dos estudo de vetores lá? Que forças no mesmo sentido somam e sentidos contrários subtraem? Letra B. Qual o valor das forças contrárias ao movimento do carro? As forças contrárias ao movimento do carro é o atrito do pneu no asfalto ou na terra e o arraste que o ar também faz, né? Se for alta velocidade, o ar também faz uma força contra o movimento. Mas de cara, se ele está com velocidade constante, é lógico que essa força de propulsão tem que ser igual à força de atrito, que são contrárias e se anulam. B. Qual o valor das forças contrárias ao movimento? B. As forças contrárias é atrito. Força de atrito vai ser 1.600 Newton. Porque 1.600 menos 1.600 dá 0. Força resultante, 0. Aí ele está em MR1.
terminamos aí a aula 1. Eu vou, no primeiro ano, a apostila está mais extensa do que as outras, eu vou lançar semanalmente. Então, até o fim da semana, eu já lanço a segunda semana também. Hoje é segunda, até quinta, sexta-feira, eu já lanço a segunda semana também. Ok? Qualquer dúvida, entra no meu e-mail, né? marcelino.andrade@educacão.mg.gov.br. Tira dúvida. Você pode mandar para mim só a resposta por escrito, ou escreva a caneta no seu pad aí, tira a foto, que a caneta vai enxergar, e manda para mim, cumprindo sua carga horária. Obrigado, até a próxima aula.